Então, antes de contar a parte teórica, eu queria convidar vocês para essa reflexão, foi por isso que eu pedi o papel e a caneta. E como a gente está falando do desenvolvimento humano, eu queria que vocês voltassem um pouquinho para serem bebês. Quem gosta de fechar o olho, por favor, feche. Quem curte só olhar assim para um lugar que não tenha muita interferência, também escolhe um lugar aí de onde vocês estão, né? Mas fiquem mais com vocês mesmos, né? Acalmem um pouquinho o pensamento e lembrem de estar num lugar bem quentinho, bem gostoso de ficar, um pouco apertado no final, mas eu gostaria que vocês voltassem então para essa barriga, para esse útero que já abrigou vocês um dia. Só que vocês vão voltar para esse útero já bem no finalzinho, quase na hora de sair dele. E eu quero que vocês lembrem como foi quando vocês chegaram aqui. Vocês saíram, estão no mundo pela primeira vez e saíram então daquele lugar super quentinho, super protegido. Só que no geral, quando a gente chega no mundo, tem alguém que também nos protege. Quero que vocês lembrem como era esse cuidado quando vocês chegaram. Em que colo que vocês ficavam? Se ele era quentinho? Quem dava banho em vocês? Quem dava mamar? Quem dava comida? Como era esse momento de ser bem bebê, depender totalmente de quem estava por perto de vocês? E como era essas coisas que geralmente é só o que a gente faz quando é bebê? Comer, dormir, tomar banho, trocar fralda. Não precisa ser uma pessoa só, mas eu quero que vocês conectem com esse cuidado. E durante essa fase, que dura alguns bons meses aí na vida de vocês bebês, qual é a lembrança? Pode ser uma coisa que contaram para vocês, mas qual é a sensação mais forte dessa época? Peguem uma lembrança de cuidado. A mais antiga, a mais forte que vocês têm dessa época, né? De tudo que eu falei, de colo, de banho, de botar para dormir, de comer uma comidinha quentinha, gostosa. O que vocês mais lembram? E, por favor, escrevam essa lembrança. Pode contar um pouco do que vocês lembram, quem estava junto, quem era o adulto que estava na lembrança, ou não tem adulto nenhum, só lembra de alguma coisa. Escrevam rapidinho, uma coisa pequena, 3, 4 frases, ou uma só, do que qual é a coisa mais forte que vocês lembram dessa época. Quem escreveu sobre esse cuidado mais forte, mais antigo, que lembra bem de bebê, vai me dando um ok, me diz que já lembrou. Quem ainda quer mais um? Pode, Dani, pode ser em relação à falta, claro. É uma lembrança forte, eu não disse se ela é boa ou ruim. Érica, geralmente a gente não lembra mesmo, né? Essa é uma época da vida de uma coisa bem difusa. De tudo que eu te falei, de comer, dar banho, não tem problema se essa lembrança for um pouco mais, né, de não de bebê, de um pouco mais velha. Mas se tu tiveres que lembrar de alguma coisa em relação a alguém cuidando de ti, como que funciona? O que te vem à cabeça quando eu falo de cuidado? Esse aconchego que os adultos costumam dar para as crianças. Pode escrever sobre isso também. Vou dar esse tempinho pro pessoal escrever e lembrar de alguma coisa. Quem não lembrar também talvez seja uma informação bem relevante. Pessoal, eu vou continuar então a nossa vivência aqui do mundo de bebês. Pensem comigo então que esse bebê cresceu um pouquinho, não muito,
Ele continua sendo cuidado, ele continua, né, tendo alguém que dá banho, mas ele começa a conseguir fazer um pouquinho de coisa sozinho. Ele já não está só tão no colo. Então ele começa a pegar um brinquedinho ou outro, começa a engatinhar. E essa é aquela época que o bebê explora o mundo inteiro, né? Quer lamber a tomada, botar absolutamente tudo que encontra na boca. Que tipo de bebê vocês eram? Vocês eram mais quietos? Vocês tocavam o terror em casa, exploravam a casa toda? O que vocês lembram, né? Ou contaram para vocês do bebê que vocês eram? Como os bebês, quando eles começam a ter mais autonomia, eles passam a explorar o ambiente, geralmente ainda tem algum adulto que acompanha junto. Quem era esse adulto que acompanhava vocês nas aventuras? Vocês lembram de alguma aventura bem impactante, que vocês descobriram uma coisa muito nova? Ah, peguei uma lagartixa na mão, aquilo tinha, sei lá, era gelado, era esquisito. Esmaguei uma água-viva para quem gosta, para quem é da praia. Como foram esses momentos de fazer coisas sozinhos? Caminhar, começar a comer sozinho, né? Pegar o teu brinquedo, qual era o brinquedo preferido? Junto com essa exploração, também vem limites dos adultos. Quando a gente é bebê de colo, a gente não tem que ganhar muita bronca, muito limite, porque a gente não faz muita coisa. Essa segunda etapa, como a gente já faz coisas e decide coisas, os adultos geralmente ficam de cabelo em pé. Quem dizia pra gente quais eram as regras do mundo? Quem nos contava que não podia lamber a tomada, que não podia botar a lagartixa na boca? Quem era essa pessoa e como era esse jeito? Né? Era uma mãe bem desesperada, bem assustada? Era um pai que achava graça de que a gente comeu formiga? Como era essa vivência de explorar o mundo e ter um adulto que está ali meio acompanhando, dando algum limite? Ou não tinha limite nenhum? Quem dizia que não encosta nisso, não põe na boca? Se vocês não lembrarem, dá para pensar numa história dessa época que alguém conta que foi, né, ou engraçado, ou preocupante. O que eu quero desse momento? Qual é a lembrança de vocês de autonomia e de conquista mais forte nesse momento? Escrevam essa segunda parte também. Estou vendo que alguns aqui já me deram ok. A Corcelene também já falou. Sim. Tem essas lembranças mesmo. Vou dar um minutinho para vocês escreverem. É uma coisa pequena. Não precisa de uma descrição muito grande. Eu quero que vocês, né, me falem dessa lembrança e, se possível, de que adulto estava com vocês. Não importa quem é esse adulto, só quem estava junto ou quem mais fazia isso. Jamile, isso mesmo. Acho que passar por esses clusters sempre é uma coisa forte, né? E agora, pessoal, para a gente não se demorar muito, eu quero que vocês continuem nessa linha do tempo como crianças e fiquem um pouquinho mais velhos. E agora a gente vai deixar de lado um pouco os adultos e vai começar a olhar que tem outros parecidos com a gente, do nosso tamanho, outros iguais, outras crianças. Podem ser um pouco mais velhas, mas mesmo assim são crianças. Elas são muito diferentes dos adultos. Elas, no geral, não têm muitas regras, elas também não podem fazer tudo que elas querem, elas também têm que ir junto com, né, o ritmo da família. E aí eu queria que vocês lembrassem desse momento de assim, como que era explorar com os iguais? Ah, a Lu não tinha irmãos, não foi em casa. Bom, pode ter sido na creche, pode ter sido na escolinha. Essas lembranças não precisam ser tão antigas assim. Quem é que aprontava contigo? Quem era teu parceiro de brincadeira? Né? Para quem que tu combinava as coisas? Com quem tu combinava as coisas sem contar para os adultos? Vocês brincam pra caramba ou vocês só brigam? Oi, Vivi. Sim, a gente está no meio de uma vivência. Dá para ouvir e depois lembrar disso. Eu vou falar dela no finalzinho. Do que vocês mais lembram? De muita brincadeira, de muita cooperação, de colocar a casa abaixo com esses iguais, ou a creche abaixo,
ou não, de ter um irmão que brigava o tempo todo, de parecer que a gente se odeia, dos pais ficarem de cabelo em pé, de como é que esses dois nunca vão se dar bem, ou dois, ou três, ou cinco. Quem que aprontava, tinha um melhor amiguinho da rua. Eu também quero a lembrança mais forte de estar junto com o igual. Não importa o que vocês estão fazendo, eu quero que vocês lembrem desses iguais, pode ser mais de um, e como era essa lembrança. Essa era um lugar que vocês cooperavam, que vocês aprontavam, que vocês brigavam. O que fica mais forte dessa época para vocês? Escreve também, Dani, sim, essa é a terceira lembrança. São 3 coisas que eu quero que vocês escrevam, né? Desses 3 momentos diferentes que eu falei. Vou dar um tempinho para o pessoal lembrar do que aprontou nessa época. E que lembrança mais forte que vem. Não necessariamente precisa ser com uma pessoa só, mas se quiser lembrar de quem é a pessoa que mais aparece. E aí não é mais um adulto, tem que ser um igual, que não precisa ter a mesma idade, mas tem que ser criança também. Se vocês forem me dar um ok, conforme tiverem terminado. Acho que eu vi que a Dani escreveu, a Amanda deu ok. A Kelsilene também já escreveu algumas coisas, a Camila. Vive, para explicar, nós estamos falando de clusters e eu estou pedindo para as pessoas 3 lembranças, né, relacionadas a cada cluster, a que seja mais forte que eles têm, né, de acolhimento e aconchego no primeiro cluster, de independência, autonomia e conquista no segundo, e aí de fraternidade, de cooperar no terceiro, que eu acho que tu escutasse. Não sei se mais alguém também chegou um pouco depois, mas a ideia é essa. Pessoal, legal. Pode dar um pouquinho na tela também. Isso, boa. Assim também ajuda, que daí eu vejo vocês. Se der para tirar o mudo do pessoal, Amanda, eu queria escutar um pouco sobre a primeira lembrança. Não precisa contar exatamente a lembrança, mas qual foi o sentimento que mais apareceu, ou que vocês melhor perceberam? Ó, dá para ver que é o áudio de outra pessoa, né? Porque estava sem interferência e agora está interferindo mais. Tem alguém aí com um volume muito alto. O ideal é colocar o som só quando vai falar, porque senão fica interferindo. É, verdade. Isso, perfeito. Quem quiser me contar um pouco da primeira lembrança, então, pode tirar o seu aparelho do mudo e contar um pouco pra gente. Tem que voltar a ficar do mudo, né? Tá todo mundo aberto aí. Eu fechei. Eu fechei até a Lulu, por favor. Amanda, eu vi, dessa vez eu vi antes. A Amanda botou todo mundo no mudo, gente, mas é pela interferência. Então, quem quiser falar, tira do mudo e põe de novo depois. Tem na tela aqui mais em cima o microfonezinho que dá para colocar e tirar. O que vocês lembram, então, desse primeiro momento? Lu, eu não tinha, assim, eu tenho poucas lembranças da minha fase criancinha, assim, mas eu lembro, e deve ser lá pelos meus 3, 4 anos, eu ficava muito com a tal da virose, né? E eu lembro que sempre que eu ficava, enfim, vomitando, passando mal, os meus pais, meu pai e minha mãe, faziam arroz, sabe aquele arroz branco que fica aquele caldinho, assim, bem molinho? Eles faziam... esse arroz, eu chamo de arroz com caldinho, que a minha mãe dizia. Que era o arroz com caldinho que era mais fácil de digerir, enfim, né, de comer, assim. E era uma forma de carinho relacionada com comida, mas era a minha forma que eu lembro de cluster 1, assim. Gabi, perfeito, porque acho que a comida aparece muito no cluster 1, desse lugar de aconchego. Tem gente que lembra de gosto de coisa dessa época, então pra ti esse arrozinho, eu também já comi muito desse arroz, que era meio ruim de comer, passou também, né? Quem mais topa nos trazer uma lembrança, ou pelo menos um sentimento dessa época? Eu lembrei que... Fala, Dani. Não, pode falar, Amanda. Eu lembrei que a minha mãe ia trabalhar, minha mãe trabalhava muito, né? E ela chegava bem tarde e saía bem cedo. Então eu esperava ela chegar, porque ela sempre ia trazer uma coisa, uma doçurinha, uma coisa gostosa pra mim. Então, essa é a minha lembrança das minhas doçurinhas.
Seu cluster 1 tem gosto de doce, então. Tem gosto de Kinder Ovo. Só o áudio da Amanda que tá aberto, porque agora tá dando... Não, tem mais gente com A áudio Mili aberto. também tá. Ah, tá. Ih, só que eu falei, acho que a Jamile sumiu. Ela tá aqui, achei. Aqui, ó. Ô, Lu, vou falar o meu aqui, então. Tá bom. Tá me ouvindo, né? Tô. A primeira lembrança ali, né? Me veio o meu pai me levando na igreja de mão dada, assim. Eu muito pequenininha, meu pai segurando na minha mão pra gente ir à missa. E me veio também muito forte a minha mãe me levando café na cama na mamadeira. Que eu gritava assim, mãe, traz a minha mamadeira. E ela me levava. Foram Coisa boa, gritar mãe e chegar uma comida. Eu dava um grito, isso está muito forte na minha memória, assim, mãe, traz minha mamadeira! E a mãe vinha com café dentro da mamadeira. Talvez não é à toa que hoje eu sou tão cafezeira. Legal, Jamile. Tem duas lembranças que são com essa mãozona provavelmente te segurando. E esse café na cama que era uma delícia. Eu também gritava muito, mãe, traz a mamadeira. Olha, me dei conta já que é por isso que eu sou tão cafezeira. Lu, Fala, Dani. posso? Pode. Então, quando eu te perguntei se podia ser falta de cuidado, é porque eu fui lembrando, e não que eu não tenha sido cuidada, mas de certa forma sim, porque eu não lembrei da situação, obviamente, que era muito pequena, mas tipo assim, eu cresci a infância inteira ouvindo histórias de que, tipo assim, sei lá, minha família descobriu que eu não enxergava com 10 dias e com 20 dias eu estava no hospital fazendo cirurgia. E toda a minha infância, até os 5 anos e meio, eu fiz muita cirurgia, eu parei muito tempo no hospital. Então, assim, a sensação que eu tenho é de, tipo assim, assim, a minha mãe cuidava quando estava perto, sofria muito por isso, mas muito tempo que ela estava longe porque eu estava, enfim, processo cirúrgico ou internada, ou enfim, sabe? Então, dessa ausência. Sim, eu acho que o Dani também faz poucos anos que os hospitais começaram a prestar mais atenção, né? Em ficar sempre alguém com criança. Há um tempo atrás isso era menos comum. Então eu imagino que tenha sido bem pesado para ti e para ela mesmo ficarem tão longe. Eu sei que eu trabalhei um ano no hospital infantil e essa era uma coisa que aparecia muito mesmo. Né? Eu não lembro, assim, de ela estar perto sem ninguém. sempre. Sim, não, bem importante essa tua lembrança, Dani, da falta que fez esse aconchego e esse cuidado. Tá ótimo, obrigada por compartilhar. Quem mais topa? Eu. Oi, Aline, fala. A minha lembrança Eu me em relação a... Peraí, que foram vocês duas. Silene, pode ser a Aline primeiro, depois tu vais? Pode ser. Pronto. A minha lembrança em relação ao cuidado foi de uma vez que eu fui mordida por um cachorro. Eu estava brincando de elástico e aí o cachorro, o nome dele era até Rambo, só tava eu e mais duas meninas. E aí ele enxergou a mim, porque eu também gritava muito. E aí um senhor, que eu tinha uma distância, assim, eu não tinha muita intimidade com ele, empurrou o cachorro e me salvou. E aí desse dia eu fui pro hospital tomar vacina. E aí meu pai, minha mãe e o médico, né, que estavam comigo, e esse senhor também foi para me dar assistência. Só que depois eu cresci com um pouco de trauma de cachorro, por conta dessa mordida, que foi, até hoje tem uma cicatriz. Mas depois, em terapia, eu consegui desconstruir, né, e hoje eu tenho 2 cachorros, então acho que Que eu já estou bom, bem, Aline, que realmente, coisa boa superada. poder fazer as pazes com os cachorrinhos. Mas que legal, Hoje... lembrando de um estranho, mas que ajudou numa hora muito importante. Isso, que teve um cuidado, né, comigo. Com certeza. Obrigada. A Silene agora quer falar, né? Pode falar. Eu me identifiquei muito com a Amanda, porque hoje a minha mãe, ela é muito presente na minha vida, mas quando eu tento fazer esse resgate desde criança, eu não vejo ela tão presente, porque eu tinha muito a presença do meu pai. E eu não sei, também vejo muito ela querendo compensar hoje essa falta que ela me deu quando criança. Entendi. Então também é de falta,
E dele, tu tens alguma lembrança, assim, de mais cuidado nessa época? Eu lembrei de batata frita. Porque ele ia trabalhar e quando ele chegava, ele sempre fazia batata frita para nós. Ótimo, então temos arroz empapado, Kinder Ovo e batata frita como lembranças de Cluster 1, legal. Semana que vem vocês podem trazer essas coisas, a gente faz um piquenique. Boa, Dani. Se eu trouxer um Kinder Ovo, eu tenho que vender minha casa. Quem mais topa, gente? Podemos passar, então, para a segunda lembrança que eu pedi, de mais autonomia, de aprontar algumas coisas. Quem que topa contar dessa lembrança pra gente? Quem que estava junto, botando limite, dizendo, não lambe a tomada. Eu posso falar? Engatando nas comidas aí, a Sabrina. Fala, Sabrina. Engatando nas comidas, eu lembro de querer fazer comida. E daí lembro da minha mãe no fogão, não, cuidado, tal, mas daí eu ainda conseguia pegar uma panelinha, pegava os capinzinhos na casa e ela deixava eu botar uma água e ficar mexendo o capim ali, aquilo era o máximo para mim, era... Gente, Sabrina, muito massa esse lugar de autonomia. Quem nunca fez um bolo de lama? Eu adorei que tinha um caldo de grama que tu mexias. Sim, uma ótima lembrança essa de autonomia, de querer fazer por si mesmo. Espero que ninguém tenha botado fogo em nada. Não, era com adulto junto, né? Sim, perfeito. Gabi, eu acho que tu tinhas tirado, a Dani também tá? Porque assim, os meus clusters aqui em casa, pelo menos na minha avaliação, eles estão invertidos, né? Então, a minha mãe fazia esse papel de dizer não, de colocar limite, enfim. E aí, como eu falei, eu não lembro muita coisa, mas uma coisa que a minha mãe conta é que, diferente da minha irmã mais velha, eu nunca fiz xixi na cama. Minha mãe dizia que eu tinha nojo de dormir no xixi, então eu não fazia xixi na cama. Diferente da a minha mãe, e a minha mãe fala muito isso, assim, que eu era uma criança muito nojentinha e que ela não precisava me dar tanto limite, porque eu própria colocava os meus limites, assim, era meio... Olha só. Mas aí quando tu falou do jeito do limite, eu também pensei que, assim, o jeito com que a minha mãe colocava essas questões era sempre uma postura muito séria, não chegava a ser uma postura grosseira, mas era sempre uma postura muito séria, assim, né, muito como uma autoridade mesmo, assim. Massa, Gabi, já dá pra ver que tu sabes mais de cluster, porque tu falasses a palavra que eu considero a palavra do cluster 2, que é autoridade. Depois eu explico um pouquinho mais para quem não conhece, mas sim, é isso mesmo. Dani, estavas na fila para falar. Sim, então, diferente da Gabi, que diz que acha que na casa dela clusters estão invertidos, eu tenho a sensação que na minha casa a minha mãe tem que dar conta de todos os clusters. O meu pai, ele existe. Existe. E aí a lembrança que eu tenho dessa questão da autonomia, sempre, né, a lembrança de querer andar de bicicleta sem rodinha. Isso já fui protagonista de uma vivência com essa lembrança. E aí eu lembro que no segundo dia que eu tentei fazer isso, eu fui até a esquina da minha casa, e aí andar reto é fácil, né? Quando eu fui fazer a curva, eu caí, ralei o joelho, sangrou um monte, enfim. Imagina. E aí eu lembro muito desses dois papéis, assim, meu pai muito preocupado, tipo, meu Deus, machucou, e agora, não sei o quê. E a minha mãe também é muito preocupada, só que aí ela, assim, ela brigava, sabe? Tipo assim, a minha mãe era a pessoa do tipo assim, se tu se machucar, tu vai apanhar mais ainda, né? Que não devia ter feito. Então, ia ganhar 2 castigos, o do machucado e o exatamente, era tipo isso. E aí era essa lembrança que eu tenho, assim, da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que a autoridade dela é no grito. Toda a família da minha mãe e minhas tias, a autoridade delas é no grito. Elas botam ordem, elas ganham a discussão no grito. Então era assim, Daniela! Aí eu, tipo, meu Deus. Legal. E Dani, isso é bem relevante depois pra gente olhar, né, como é que é isso de ganhar uma discussão no grito. Bem legal, obrigada. Quem mais topa falar do... Posso falar? Do cluster 2, então, dessa segunda lembrança de autonomia?
Posso falar, Lu? Pode, Tá me claro. ouvindo? Onde é que tu estás? Eu tô sem câmera aqui, mas tô Tá. aqui falando. Eu lembrei primeiro da questão da minha avó, só que não era uma questão de limites comigo, porque eu tinha primos mais velhos e eles aprontavam e levavam bronca. Aí eu já não fazia. Mas me tu veio aprendeste muito observando. forte isso, mas me veio muito forte uma lembrança da creche, em que eu fui brincar com as meninas e a professora me puxou pelo braço e me colocou de castigo, porque eu não poderia brincar com as meninas, eu tinha que brincar com os meninos. É uma lembrança forte que veio assim nesse momento de limites. Arthur era uma preparação para tu fazeres psicologia. Ela não tinha visão de mundo, essa professora. Horas. Né? Sim. Obrigada, Arthur. Que legal, é isso mesmo. Acho que a creche às vezes vem como esse lugar de limite, né? Mais do que em casa. E para muitas pessoas o limite e as regras vieram por observação dos mais velhos mesmo, né? Às vezes não leva bronca, só vê o pessoal levando. Legal. Quem mais topa contar um pouco dessa segunda lembrança? Fala, Aline. Eu lembrei da época que, com 3 anos, eu larguei o bico. E meu irmão olhou pra minha cara e falou assim, não acredito. Aí chamou minha mãe pra perguntar realmente se eu estava enjoada de chupar bico. Aí eu falei que não queria mais bubu, não queria e não quis mesmo. Assim, tu que decidisses, nesse nível de independência, não quero mais. Isso foi. Aí minha mãe até hoje lembra, disse que dá risada. Rapaz, quando você disse que não queria mesmo o bico, você largou e não quis mais, acabou. Esse nível de autonomia e independência. Obrigada, Aline. Bom exemplo. Eu tô vendo, acho que a Andréia aqui sem o mudo. Eu não sei se ela quer falar. Oi, Andréia. Acho que não. Acho que é só impressão minha que ela tá sem o... Não, a Andréia acabou de entrar. Tô conversando com ela no privado aqui para ambientar. Beleza. Então tá bom. Eu não sei, Amanda, deixa eu perguntar então da terceira lembrança, gente, para explicar um pouquinho também para quem chegou agora o que a gente está fazendo. Quem topa contar da nossa terceira lembrança, que é o que a gente chama de cluster fraterno, que são com os nossos iguais. O que vocês aprontaram aí com os amigos? Dani, fala. Começar? Eu não sei qual é a opinião, né? Eu tenho que falar. E aí essa lembrança, ela eu achei que eu não ia encontrar uma lembrança, porque eu fui uma criança bastante sozinha, mas aí eu lembrei que eu tinha uma prima, assim, que a gente se aventurava meio que juntas às vezes. Eu tinha uma prima da mesma idade, com diferença de 21 dias, e eu fazia questão de dizer que eu era 21 dias mais velha. Mais velha, muito mais velha. Sim, a criança insuportável. E aí eu lembro que uma vez minha mãe mandou a gente na padaria comprar pão. E eu tive a brilhante ideia, eu era uma criança, um gênio. Eu assim, qual é o caminho mais longe para ir na padaria? Aí minha prima para explorar o mundo, boa! Dá pra gente ir, dar a volta lá e não sei o quê. E aí, basicamente, ela planejou uma volta na cidade. E em São João do Sul deve levar mais ou menos uns 3 minutos. Não, tô brincando. Mas, enfim. Daí eu assim, é isso que a gente vai fazer. A gente vai no caminho mais longe. Bom, resumindo, a gente levou mais de 1 hora para chegar até a padaria, porque minha filha dá para entrar nessa rua aqui, dá para virar nessa outra rua. Quando a gente chegou na padaria... eu com o cluster 2 aqui, ai que perigo. Chegou na padaria, quem tava lá? Minha mãe, com aquela cara. Como assim? Imagina, desesperada já. E aí, enfim, aí tinha essa prima. Eu era uma criança que, assim, com os iguais, eu era uma criança insuportável. Eu sou uma adulta insuportável, mas eu era uma criança pior, porque eu mandava na brincadeira, eu sempre era a professora da escolinha, eu sempre antes de todo mundo, né? Então, era uma criança do cluster 2, que é a autoridade. Eu era uma criança insuportável de cluster 2. E aí, com a minha irmã, eu lembro que eu brigava muito, mas a gente tem uma diferença grande de idade, assim, a gente tem 8 anos de diferença de idade. Então, quando eu fui lembrar de alguém, de alguém igual, assim, eu lembrei dessa prima. Claro. Ela era meio chantagista também, assim, se tu não fizer tal coisa, eu não te levo mais pra escola, porque ela que me levava pra escola. Mas eu acho válido, porque eu queria mandar em tudo mesmo. Aprender essas coisas com isso, sem dúvida. Quem mais topa trazer uma lembrança dos iguais? Eu. Vai, Gabi. Eu vou falar logo em seguida da Dani, porque assim, a minha irmã também é 8 anos mais velha do que eu. Olha só. E a minha referência de igual também foram as minhas primas, né? Mais precisamente uma prima com quem eu sou 3 dias mais velha, né? Então, por isso eu também me vi na fala da Dani, assim.
E aí a lembrança que eu tive com ela e com uma outra prima que é 1 ano mais velha que a gente. Então, sempre éramos nós 3, assim, né? Em festa de família, os fins de semana na casa da avó e tal. E eu me lembro muito que quando o meu avô faleceu, a gente ia muito dormir na casa da minha avó, passear com a minha avó para ela não ficar sozinha. Sim. E de novo eu lembrei de um momento engraçado com doença, assim, porque a gente foi para Santa Albertina uma vez com a minha avó, e aí nós fomos, acho que no sábado, e ficamos na minha avó até domingo, assim. No domingo estávamos eu, minhas 2 primas, e a minha avó passando mal, assim, de algo que a gente tinha comido, a gente ficou vomitando o fim de semana inteiro. Então, é a lembrança que eu tenho, assim, que de alguma forma nos uniu bastante, porque a gente ficou bem, assim, bem numa situação, numa posição de igualdade, que tava todo mundo passando mal, junto com a minha avó. Miséria. Exatamente, assim. E aí, nesse fim de semana, depois disso tudo, a gente foi pro hospital e ficamos as 3 internadas no mesmo quarto, tinha 3 camas e éramos as 3 primas, assim. Olha só! Então, é uma lembrança que eu tenho por causa desse dia. Entendi. Ah, legal, Gabi. Sim, é um tipo de lembrança de dividir uma desgraça aí com as primas. Obrigada. Quem mais topa? Fala, Aline. Eu lembrei de uma viagem que eu fiz com uma amiga minha. E aí a gente costumava ficar pela noite, né? Na praça dando risada. Aí a gente tinha feito amizade com 2 meninos. E a mãe dela ficava esperando a gente chegar em casa para poder dormir. Deu meia-noite, deu 1h da manhã e não era da gente chegar. Aí a mãe dela, tô vendo, aí, na hora que a gente tava quase indo embora, que a gente tinha tentado levantar do banco da praça, aí vem a mãe dela. E eu vi a mãe dela. Aí eu, fulana, olha sua mãe, arrastei ela. E a gente fingiu como se estivesse andando, já indo pra casa. E a mãe dela dizendo, seu primo sumiu. Quando a gente foi olhar, dentro de casa, o menino tava dormindo embaixo do colchão. Ai, olha só, ela tinha que ela tinha ido buscar vocês braba. Não, ela tava indo buscar seu primo. Caramba, embaixo do colchão foi fogo. Imagina. Que boa lembrança de aprontar. Obrigada, Aline. Tem mais para trazer uma lembrança de Cluster 3 pra gente? Eu posso compartilhar a minha. Deixa eu achar. Oi, Camila, fala. Oi. Essa lembrança de fraternidade foi a que eu mais tive facilidade de acessar, assim. As outras eu fiquei um pouco pescando, assim. Mas eu consigo lembrar que morava eu e a minha prima, onde a gente morava, assim, lá em Torres, que era na beira do rio, então era uma rua sem saída, então só tinha eu e ela. E eu lembro que uma vez a gente inventou de fazer um mercadinho e a gente juntou uns dinheiros e foi no mercadinho que tinha perto de casa e comprou miojo, bala, e nós montamos o nosso próprio mercadinho e fazíamos os nossos familiares comprarem as coisas. Sim. E também lembro de uma vez que a minha mãe foi me buscar na casa dela, que era do lado da minha casa, e a gente tava jogando pife. Daí eu disse, deixa a gente jogar só mais uma partidinha de pife. Daí a gente jogou uma partida com 21 cartas. Eu lembro dessa questão da cooperação, assim. Isso mesmo, a partida mais longa da história do pife. Era só uma partida, né? Não disse quanto tempo ia durar. Tá certo. A regra é clara. Obrigada, Camila. Boa lembrança. De nada. Quem mais topa? Gente, legal. Ó, ninguém tá tirando aqui o mudo. Então, qual é a minha ideia? Pessoal, obrigada pelas lembranças. Eu adorei me divertir. Lembrei de um monte de coisa também. Eu vou falar relativamente rápido para quem não conhece, né? A minha ideia dessas lembranças, gente, é que eu sempre acho que é mais fácil a gente pensar no nosso desenvolvimento, para quem nunca tinha ouvido falar, para depois explicar o cluster. Eu nunca gosto de fazer o contrário, porque é tão fácil de a gente lembrar da nossa vida, né, dessas épocas. A ideia de cluster vem de Moreno, né, e fala de papel, da noção de papel, né, que são as nossas unidades de conduta. A gente se define pelos papéis que tem, né, mãe, esposa, amiga, filha, namorada. E aí a ideia é que esses papéis se agrupem. Então a gente tem um primeiro cluster, e a gente aprende com uma figura que não precisa ser materna, mas o cluster é chamado de materno, e a gente aprende mais a ser acolhido, ser cuidado, a depender de alguém, né? Pensando que uma criança, se ela não tiver isso, ela não tem nem como sobreviver. Então essas são as primeiras lembranças, né? De acolher, depender, ser confirmado, né? E ser cuidado.
Isso é o que engloba o cluster 1, que é quando a criança, alguém vai fazer isso por ela, e é como ela acaba aprendendo todas esses grupos de comportamento, né? Como que a gente depende de alguém, como que a gente ama. Então, se eu sou filha de uma mãe que me desejou muito, me esperou e está me cuidando de cada detalhe, ou sou filha de uma mãe que teve uma mega depressão pós-parto, mal conseguia me dar de mamar e chorava o tempo todo, como isso ficou para mim no cuidado, né? A gente teve ali o exemplo da Dani, que era mais um motivo de cirurgias, de estar no hospital, e provavelmente a mãe dela não conseguiu fazer todos os cuidados que ela gostaria se a Dani ficasse, né, mais em casa, sem ter que fazer tantas cirurgias, né? Ou até uma mãe, como a Amanda falou, que trabalha muito, está muito longe, tem o cuidado, mas também tem a ausência. Aí a gente passa para o cluster 2, que a gente chama de paterno, que fala de um outro tipo de cuidado, que é quando a criança já busca a sua autonomia, né? Então, esse cuidado ele traz que a criança possa, né, caminhar, mas tem um adulto olhando, que ela busque coisas novas de independência e autonomia, mas ele traz também a ideia de limites e regras, né? Então, tem um terceiro que entra, que também não precisa nem ser o pai nem a mãe, mas que ele diz, olha, isso aqui não pode, e aí, claro que influencia a mesma coisa, né, de como foi o cuidado, como vieram essas regras para ti, como vieram esses limites. Eu gosto muito dessa palavra que a Gabi tinha lembrado, que é autoridade, porque sempre vai ter que ser uma autoridade para colocar um limite, mesmo que seja um irmão mais velho. E essa autoridade pode vir de um jeito amoroso ou pode vir de um jeito assim. Você vai levar uma surra toda vez que não fizer né, o que eu considero correto. Né? E como que é esse lugar mais violento ou mesmo só de grito. E aí o que a gente entende como autoridade? Porque depois vocês vão ver mais lá para frente, a gente vai ter que ser autoridade em algum momento da vida também. E essas coisas vão nos marcar. E aí a gente chega depois no cluster 3, que a gente chama de fraterno, desse lugar de os nossos iguais. Esse é o primeiro vínculo que a gente chama de simétrico, né? Então, uma simetria, não estar na mesma hierarquia, com pai, mãe, com vó, com vô, com professor, e de repente a gente tem o cluster fraterno, que é primos, amigos, todos os nossos iguais. Esse é um vínculo que quando a gente é adulto, ele acontece muito mais, né? A gente lida muito mais como adulto com vínculos iguais. E o que tem de 3 verbos que aparecem muito nesse vínculo? Compartilhar experiências, competir e rivalizar. Né? Então, essas são as 3 coisas que a gente faz com os nossos iguais. A gente pode trabalhar em grupo, pode compartilhar e cooperar para alguma coisa acontecer, ou a gente pode ser um mega rival do irmão, de um primo, que odeio, vou tentar fazer tudo igual, se tirar os 9,5, vou dar um jeito de tirar 9,8. E às vezes as famílias, né, ajudam nessa competição. Tua prima pelo menos já terminou o 2º grau, tua prima pelo menos já namora. E como que a gente entra aqui, né, com o igual, que era para ser uma coisa divertida de compartilhar, pode virar alguém que é um grande inimigo e que a gente só vai conseguir competir e rivalizar. Né? E como que a gente leva isso então para todas as nossas outras relações. Gente, qual era a minha ideia de falar? Como é que tá? Deu certo? Os clusters ficaram dúvidas? Me perguntem. Contem se, né? Quem quiser complementar com alguma coisa, por favor, me ajudem. Tá todo mundo no mudo. Amanda, tu que também gostas. É legal a gente falar assim, né? Que assim como os colegas de outras abordagens falam de função materna, função paterna, o cluster 1, que é a função de cuidado, que ela pode ser exercida pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelo tio, né? Essa função de cuidado, ela vai ser exercida por uma figura, independente da questão gênero, independente da função biológica, né? E aí, como isso dá para ver no 2 também, né, Amanda, que várias pessoas vão dizer, não, o cluster paterno lá em casa quem fazia era minha mãe, né? Quem dava as regras e tal. Então, isso é super comum e para algumas famílias quem fazia o cuidado era o pai, sem dúvida. Isso é bem legal, gente, até de a gente pensar hoje em dia com essas novas configurações familiares, né? Eu tenho 2 mães, eu tenho 2 pais, eu não deixo de ter todas essas funções acontecendo da mesma forma. Não é uma coisa discutível os nomes materno e paterno que elas têm, porque às vezes confunde como tendo que ser uma figura feminina, né? Ou tendo que ser uma figura masculina. Não é absolutamente verdade isso. Ô, Lu. É interessante, tá? Oi. Lívia, vou te pedir só para esperar um minutinho que a Gabi quer falar, tu fala depois? Fala, certo. Gabi. Eu só fiquei assim,
né, com isso na cabeça. Porque, claro que tu volta muito lá pro nosso comecinho, assim. Mas, por exemplo, a minha referência, quando eu paro para analisar, né, a minha vida, a minha referência enquanto cluster 1 era o meu pai. Uhum. Mas nessa fase inicial, quem fazia o cuidado era minha mãe, né, enquanto bebê. E aí depois o meu pai entrou, só que ele é a referência que eu tenho de carinho, de acolhimento e tal, quando eu lembro. Então, não necessariamente precisa ser essa primeira fase, é isso que eu fiquei... É que eu acho que... Fala, Dani, pode responder. Eu só ia dizer que eu acho que a gente às vezes confunde a questão do cuidado com suprir as necessidades básicas, assim, né? Tipo, às vezes quem dá a comidinha, o banho, sei lá, põe para dormir, mas não necessariamente tem um... Eu não sei explicar isso, a Lu vai saber, mas não necessariamente isso significa que é um cuidado, assim, essa questão de suprir essas necessidades, ou sim. Dani, bem legal o teu complemento da Gabi, porque acho que daí dá para responder tudo junto. Gabi, tu tá certa que tem um modelo que a gente lembra mais, como se fosse um modelo mais consciente, como se a gente pra gente tivesse feito mais sentido. Mas, Dani, eu entendo o que tu queres dizer, essa reflexão é ótima de que, mas esse cuidado do banho, ele pode ser quase mecânico. Só que a questão, e isso é muito legal, porque Freud falou disso, Moreno veio, vários outros teóricos falaram que, assim, que eu tenha contratado alguém que nunca te olhou na cara. Mas essa é uma marca que fica. E aí eu volto lá pro pessoal dos... Oh, caramba, me fugiu. Amanda, me ajuda. Tem a matriz de identidade e a outra teoria de desenvolvimento. O núcleo do eu, me fugiu esse nome. Do núcleo do eu, quando ele fala das marcas minêmicas, ele tá falando lá de trás, lá da primeira infância, porque assim, a gente pode não lembrar, mas essas marcas ficam. Então, quando a gente fala de cluster, tem coisas que a gente faz com a gente mesmo que nem a gente sabe por quê. Então, eu concordo contigo que, como a Gabi falou, tem uma lembrança que é um pouco mais consciente de uma criança maior, mas eu não consigo descartar essas outras, mesmo que a pessoa não faça a menor ideia que isso aconteceu. Ela tá ali, porque o bebê, ele é pura sensação. Então, eu não tenho como abrir mão dessa sensação que o bebê passou. Acho que a Nívia que queria falar. Deixa eu só terminar. É que assim, eu tava lendo... A Nívia fala. Eu tava lendo... Inclusive, tava lendo esse capítulo ali do livro do Bustos agora à tarde, que fala do cluster, né? E aí ele falava que, assim, quando a gente fala dessas primeiras fases, esse primeiro cluster, né, o 1, não precisamente a criança vai saber quem é que tá ali. A criança só identifica que ela tem o cuidado ou não, né? Então, ela não tem a noção de que é a mãe, de que é o pai, de que é a babá, independente de quem é, ela só tem noção de que ela tá recebendo aquilo que ela precisa, a nível, né, de comida, de colo. Exato. E aí a parte relevante disso, Gabi, é que assim, eu posso ter uma mãe que me esfrega com força no banho porque tá morrendo de raiva, né? Eu posso ter uma babá que só me dá uma comida quente demais porque tá com pressa para ir embora, e essas coisas acabam ficando. Então é legal esse lugar do que a gente não lembra, né? Vocês trouxeram os gostos, mas às vezes vai ter um gosto assim de comida rançosa, porque ninguém queria fazer, né? De comida só gelada. Enfim, são essas coisas para lembrar. Nívia, o que tu ias falar? Oi. Assim, eu estava pensando aqui, que dentro do psicodrama, você já até falou aí a história da matriz, do núcleo do eu, né, das teorias dos clusters. Acho que o bacana não é só identificar isso como função ou como experiências ou marcas, mas acima de tudo, como possibilidade, né, de criar em cima das experiências e das marcas que eu tenho, tá? Que para mim é o fundamental, né, da teoria mesmo, da teoria da espontaneidade, da teoria da criatividade, que é a coisa de eu começar, tá, tudo bem, eu tive uma babá péssima, eu tive experiências traumáticas, eu tive um útero que não foi tão acolhedor, né, ou tive várias coisas, tive muito cuidado, agora eu não tenho mais quem cuide tanto, né, então assim, mas acima de tudo
sabe, aquele conceito bem básico mesmo do Moreno, Claro. de você dar respostas novas às velhas situações, porque senão a gente fica preso lá no que viveu como marcas, como se fosse um gado marcado para morrer, né? Sim. Entende? Então, Lívia, super legal o que tu estás trazendo, porque eu acho que isso vale para praticamente qualquer experiência que a gente teve na vida. Isso, e Nós é não o somos bacana. vítimas, né? Assim, não estamos fadados a ficar com essas experiências. E é, para mim, a grande revolução, né? Que o Moreno coloca, que a revolução da criação está ali. Não está no que eu vivi somente, mas principalmente no que eu faço com aquilo que eu já vivi. No que eu faço com o que eu tenho. Que respostas eu estou dando estão sendo adequadas para o momento? Estão sendo novas? É aquele conceito bem básico mesmo, sabe? Começar a dar respostas novas às velhas situações. Se eu tenho uma situação de desamparo, o que é que eu faço quando eu me lembro dessas marcas, né? Ou então, não, hoje eu preciso desenvolver mais o cuidar do que ser cuidado. E aí? Né? Claro. Como é que eu faço? Eu vou ficar chorando lá, tentando voltar para o meu útero lá, que tu tá entendendo? Claro. Então, assim, é importante a gente lembrar desses clusters. Sim, vamos contar para o público que a gente não combinou isso, mas tu faz exatamente onde eu queria chegar, e perfeito que falasses isso, porque desculpa. A ideia de a gente... Não, imagina! Não, isso foi super positivo, quer dizer que vocês estão, né, meio que acompanhando o meu raciocínio, que é assim, a gente saber mais do que aconteceu com a gente não serve para segurar e definir a nossa vida. Serve para a gente, a partir dessa informação, que eu acho que é útil, olhar para o que a gente pode fazer com isso. Né? Não nos definir, porque assim, para vocês como psicólogos, né? Estou supondo aqui todo mundo é da psicologia, como psicodramatistas, se vocês não conhecem a forma de vocês de se vincular, vocês podem não entender. Dani, eu vi aqui o teu pedido, a Dani pediu aqui para eu falar um pouquinho de cluster com paciente adulto, que é bem onde eu queria chegar, que eu acho que é bem o que a Nívia está trazendo para a gente, que é assim, por que aquele paciente me irrita? Por que esse paciente é dificílimo de eu acolher? Né? Ou por que para mim eu nunca consigo terminar minha sessão no tempo certo? Ou tenho 4, 5 pacientes que me devem há 3 meses e eu não tenho coragem de cobrar. Eu queria chegar nessa provocação e para mim passar pela construção do cluster de vocês como psicólogos, chega nesse lugar. Eu absolutamente adoro trabalhar com isso, porque as lembranças que eu pedi para vocês escreverem, para mim, vai para esse lugar de assim, se ela é bem forte e ela vem ou de uma dificuldade de acolhimento, ou de uma autoridade que veio muito pesada, né? Ou de uma autoridade que mal estava ali, todo mundo dava risada, achava bonitinho que a criança estava aprontando, mas não dava limite nenhum, ou uma autoridade muito assustada, quem sou eu como psicólogo, né? Como psicoterapeuta, como psicodramatista, mas isso vale muito para organizacional, para hospitalar, né, para a escola, porque na hora que a gente se vincula com os nossos pacientes, os nossos clientes, essas lembranças também permeiam toda a nossa experiência. Eu queria fazer uma provocação aqui para vocês, pensando nessa ideia dos clusters, que tipo de psicólogo vocês acham que vocês são mais? Vocês acolhem mais? Vocês dão mais limite? Vocês dividem mais com o paciente, são mais fraternos? Como é que vocês se enxergam nessa história? A Dani disse que é do cluster 2 total. Também, né, Dani? Tu estavas ensinando o pessoal desde sempre? Faz sentido. Eu acho que depende do tipo de vínculo e depende do paciente. Né? Tem pacientes que você precisa ser mais cluster 1, porque eles, pelo menos em alguns momentos, né? Porque ele precisa, mas outros você precisa ser um pouco mais enfática, colocar mais limites, né? Porque senão ele te liga de hora em hora, entendeu? E outros você quer pegar mais parceria mesmo. Dessas coisas que tu estás me descrevendo, o que tu achas para ti como terapeuta o mais difícil? E quem não atende ainda, a gente tenta imaginar qual é a pior situação para vocês. Um paciente que liga o tempo todo? Um paciente que não aceita
nenhuma regra que vocês colocam? Um paciente que tenta ser amigo e te encontrar no supermercado, na balada e ficar conversando, vocês acham mais complicado? Quando o paciente pergunta, mas tu és mãe também? Tu também estás de quarentena? Como é que tá isso pra ti? Na tua casa tem mais gente? O que vocês acham mais difícil? Assim, logo no comecinho, né, eu tô com 26 anos que atendo, né? Então, assim, logo no comecinho eu me incomodava muito em me colocar. Eu acho que eu não entrava muito nesse fraterno, né? Tipo, perguntas como essa me incomodavam um pouco. Até porque eu vim de uma academia que a gente tinha que manter distância, né? Então, né, fui da época onde a psicanálise reinava, então era coisa muito da distância, da autoridade. E na faculdade mesmo eu já tinha começado, meio que como é que eu digo? Meio que desafiando algumas regras, porque aí eu fui estudar psicodrama, fui fazer terapia em psicodrama, fui andar pelos caminhos que quase ninguém andava, da minha época. Sim. Né? Os menos autoritários, então. Isso, né? E assim, então isso aí, logo no início, se eu estou me lembrando aqui, isso foi muito marcante, tanto assim, quando eu me formei, com pouco tempo eu já tinha minha formação em psicodrama, porque eu comecei estudante ainda, né? Então, mas eu não me autorizava ainda a fazer terapia, entende? Muito por conta desse ranço, muito por conta de várias questões, né? E aí eu trabalhar com avaliação, sempre trabalhei com avaliação, com psicodiagnóstico, com avaliação profissional, e fugindo também as regras. Tinha que ter muito autoridade, não tinha que dar muito limite. Tem mais gente colocando aqui que a Lid colocou que é o cluster 2, a Dani disse que o paciente chora a sessão toda é difícil, é isso mesmo, Dani, isso é bem cluster 1. Eu acho que hoje, sabe, hoje eu percebo que eu viajo um pouco em cada um deles, dependendo do contexto. Nívia, que legal, porque com os teus 20 e tantos anos de experiência, eu acho que esse é o lugar onde a gente quer chegar, que a gente possa passar pelos 3 clusters e identificar a necessidade do paciente. Porque isso é bem interessante, a gente tem paciente, às vezes, que chora a sessão toda e a gente acha que é por acolhimento. Vou pegar aqui o exemplo, Dani. Acha que é acolhimento puro, mas, na verdade, talvez a pessoa precisa de um limite. Isso. Porque se aquele choro tá vindo delas fazendo... Né? Agora eu vou falar em termos bem práticos, gente, mas de cuidado papel de vítima, né? Pode ter nas minhas palavras, que eu ia dizer o papel de vítima. Fala, Amanda. A Camila quer falar alguma coisa. É verdade. Camila, quer fazer uma pergunta? Vai lá. Oi, quero fazer uma pergunta e talvez fuja um pouquinho dos exemplos que vocês estão dando, mas é porque eu só queria esclarecer aqui. Tu disse que os unidades de conduta, né? E cada unidade vai estar respeitando ali o que diz, né? A maternidade, a fraternidade ou a menor unidade de conduta, Camila, é o papel. E o papel se agrupa em clusters. Sim, daí o cluster seria um cacho de papéis, Isso. né? E todos esses papéis que foram vivenciados de forma positiva ou negativa dentro de cada cluster. Isso. Mas eu queria saber, assim, quando a gente vai perceber que a gente, ou os pacientes, vai ter clusters que são menos... Eu não sei qual é o nome que a gente usa, se é desenvolvidos, Eu queria saber... Menos desenvolvidos, sim. Daí eu queria saber se é pela qualidade das experiências vividas ou pelo número de papel vivenciado em cada cluster. O que vai designar que um cluster ele vai precisar ser mais desenvolvido que o outro? Camila, eu vou ter que achar a opção C, que é todas as anteriores. Porque a tua pergunta é muito boa, mas tem a ver com a qualidade e a quantidade... O que é o complicado da quantidade? É que, assim, eu posso ter um monte de gente me cuidando, mas de uma forma super empobrecida, então a qualidade não fala tão alto, e às vezes eu posso viver eu e a minha mãe sozinhas numa cidade que a gente não conhece ninguém, e a qualidade fala mais alto do que a quantidade. Então, eu não consigo te dar uma resposta exata para isso. Eu acho que aí isso é bem legal na história do paciente, porque, assim, o que eu acho que muda com a quantidade? A quantidade de modelos.
né? Se a minha mãe é a única pessoa com quem eu convivo, vamos pensar numa mãe que, né, o pai de alguma forma não participou da vida daquela criança e é uma mãe, sei lá, super controladora. Eu penso que a única forma de amor é eu controlar todas as minhas amigas, o meu namorado, né? E aí eu fico só com aquela noção com aquele modelo de cuidado. De repente, se eu tiver uma mãe muito controladora, mas uma avó de boa, que também cuida de mim, que também traz um docinho para mim quando sai, eu pelo menos junto aqueles modelos para formar o meu. Uhum. Te respondi? Fez sentido? Sim, fez sentido. Obrigada. Imagina, não, sem problema. E legal a tua pergunta, porque às vezes a gente se foca, tem que ser a mãe, né? Ou tem que ser aquele cuidador. E não, é legal ter uma quantidade, mas se aquela mãe também consegue ter papéis diferentes com aquela criança, tá bom também ser uma só. Não precisa ser pobre. Gente, quem mais? Vocês acharam mais coisas que... eu escrevi isso aqui da minha experiência e eu saquei que como terapeuta, como psicólogo, é exatamente isso que é difícil para mim. Teve alguma conexão? Fala, Dani. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, é que eu tô com um delay na reflexão, assim, agora que eu consegui refletir o que tu falou ali sobre a questão do paciente que chora e tal, é o meu ranço, né? Paciente que se emociona e chora. Meu Deus, não é pra chorar, não, é pra ir pra terapia, enfim, não é pra chorar, não. É pra resolver alguma coisa, tá? É pra resolver, não é pra chorar coisa nenhuma. Não, mas assim, só que aí eu lembrei, assim, que quando o paciente chora, mas é nessa coisa, assim, ele chora, mas ele precisa de um limite. Aí eu dou conta. O que eu não dou conta é, tipo, eu tô lá e tal, e aí a pessoa se emociona e ela precisa de acolhimento e eu... Não, minha filha, calma aí, não é pra chorar, não precisa se emocionar, pronto, olha, tá tudo bem, deu, chega. Então, faz bastante sentido, que o que me incomoda não é o fato da pessoa chorar ou não chorar, mas é o fato dela necessitar de acolhimento, de cuidado. Justo. Não dá pra e dar às o que a vezes, gente... Dani, eu sou muito, muito defensora do Cluster 2 para todos os terapeutas. Acho ele super importante, mas a gente tem que tomar um cuidado, a gente quer um pouco mais do Cluster 2 para não fugir do 1. Ele é muito útil, porque às vezes a pessoa acha que a dor dela é bobagem. E isso eu acho sempre um problemão. A gente faz muito isso com criança, né? Não chora, não precisa, nem machucou. Levanta, levanta, levanta. É claro que isso é importante no sentido de também não fazer todo o tombo que a criança leva um horror, mas eu acho que tem uns tombos que são tão doídos que tem que chorar um pouco. Então eu acho que esse lugar dá pra gente levar para os nossos pacientes que, assim, tem uns lugares que chorar por 10 minutos na frente de alguém é toda a confirmação que a pessoa precisa. E é meio difícil de esperar mesmo, não tô dizendo que é fácil, mas eu defendo também. E depois vem o limite. Mas às vezes a pessoa está engolindo aquele choro em todos os outros lugares onde ela está. Então, eu acho válido que ela possa ter essa experiência de alguém assistir ela chorando muito, alguém só compartilhar aquela dor com ela. Não sei se faz sentido isso. É claro que daí um paciente que só chora não dá, né? Porque não dá para ter isso o tempo todo. Érica, tu ias fazer uma pergunta? Não, eu estava concordando só. Entendi. Obrigada, Érica. Pessoal, quem mais? O que vocês acharam dos exemplos de vocês? O que é difícil desses clusters? Olha, deixa eu dar uns exemplos para vocês, para talvez ficar mais fácil de identificar. Quando eu penso no cluster 1, eu sempre gosto de pensar nisso, né, a partir do papel do terapeuta, mas quem é de outras áreas fique à vontade. Tem um lugar complicado do cluster 1 com um paciente que é muito abandonado, muito desamparado, quando a gente, né, tem um paciente que depende um montão. Então, é aquele paciente que às vezes manda um monte de mensagens, isso com o WhatsApp é super comum, liga muitas vezes, e eu acho que, assim, tem momentos muito sérios que a gente tem que abrir o nosso telefone para esse paciente, mas tem paciente que, às vezes, quer ligar só para contar que aconteceu uma coisa e a sessão ia ser, sei lá, no dia seguinte, né? E às vezes chega na sessão até meio esvaziado, né? Então, esse paciente que depende muito, porque, gente, no cluster 1, a gente aprende a ser amado, né? É a hora que a gente vê se a gente pode ser amado. Então, também tem paciente que, ao contrário, que não aceita ajuda nenhuma. Que a gente diz, olha, me liga, me manda mensagem, e a pessoa tá lá muito mal, ai, não queria te incomodar, era sábado, não vou mandar mensagem para ti no final de semana, mas eu falei que podia, que era para mandar e que fazia parte do processo. Ai, não consigo, não quero.
uma pessoa que não se autoriza, né, a ser cuidado. E quando eu penso no 2, o que eu adoro falar com o pessoal né, no consultório? Falar de grana com os pacientes, como é que funciona esse lugar de pensar num preço, pensar o que funciona para vocês dois, como que é o pagamento, quando que ele deve acontecer. Tem gente que esquece todos os meses e passa 20 dias. Gente, eu não sei vocês, mas eu pago as minhas contas com o que eu recebo do consultório. Então, se alguém esquece 20 dias, todas as minhas contas, né? Se todos os meus pacientes esquecerem 20 dias, eu não pago nenhuma das minhas contas. Né? E esse lugar de ser uma autoridade, de poder dizer, não dá para você chegar todo dia meia hora atrasado e esperar que daí eu atrase todo mundo, né? E não querer ir embora na hora que termina a sessão. Eu tô identificando coisas aqui, gente, para vocês pensarem no papel de vocês. E o 3, o que eu acho que tem muito legal na relação simétrica que a Nívia trouxe? A gente, a princípio, aprende que, né, não é para contar tanta coisa, compartilhar tanto com o paciente. Eu acho que tem mesmo uma hora que é só aquele momento mais certo, mas a gente esquece de pensar que tem paciente que rivaliza o tempo todo, né? Quem é mais jovem aí, ai, que moça bonita, ai, com certeza tu deve ser namorado, eu, se fosse parecida contigo, também ia namorar. Eu não ia estar aqui fazendo terapia há tanto tempo. Tu que não tem filhos ainda, não sabes o que é ser mãe. Então, como que tu vais me ajudar a cuidar dos meus filhos? Olha a competição e a rivalidade nesse lugar do consultório. Né? E como às vezes tem esse, né, de quem é muito jovem, tá começando assim, não, calma aí. Tu não tens como me ajudar se tu não fores o meu igual. O que vocês acham desse lugar de compartilhar e rivalizar entre os pacientes? Vocês conseguem lembrar de um exemplo que aconteceu com vocês? Como que isso bate para vocês em pensar em um paciente ser um rival? Às vezes a gente se vê, por exemplo, disputando uma vaga de emprego com um paciente. Às vezes disputando uma vaga de mestrado com, né, um paciente que também é da psicologia. Às vezes o paciente passa e a gente não, ou o contrário. E eu estou pensando nessas vagas, gente, porque são coisas públicas. Né? Eu posso ter um problema de, poxa, eu nunca consegui realmente namorar com alguém, ver uma pessoa que consegue lidar com aquilo e eu entrar nessa rivalidade. A Camila perguntou aqui como é que a gente desenvolve os clusters. Poxa, Camila, essa merecia uns 5 grupos de estudo. Amanda, me ajuda? Então, Cami, tava aqui me abstendo, porque eu gosto de ouvir bastante a Lu, né? A Lu é maravilhosa. E acho que a gente está tentando até falar numa linguagem que seja mais acessível, porque a gente tem pessoas em diversos, né, momentos no psicodrama, e é importante que o psicodrama faça aquilo que Moreno preconiza, que é a inclusão da maior parte das pessoas que a gente conseguir, né? Então, vamos falar de uma forma acessível. Quando eu tive, né, em Florianópolis com Bustos, a gente viu ele fazer uma cena em que a pessoa teve dificuldades relativas a cluster 1 relacionadas a desamparo. Não havia ninguém na história daquela pessoa que pudesse ter oferecido acolhimento. E aí, Bustos, assim, de uma forma muito brilhante, colocou ele no papel dos objetos da cena e pediu para que no papel dos objetos da cena relatasse um pouquinho como era, até para que a pessoa não entrasse diretamente em contato com aquela dor e desamparo, que ela visse. É quase como se os objetos funcionassem como um espelho, fica menos doloroso, né? E aí depois, nesse momento, ele pediu para que eles fizessem o ideal. Como é que seria se ele tivesse, né, o pai ideal, a irmã ideal, a mãe ideal? E aí ele foi construindo essa cena, porque ele não tinha repertório, ele não tinha desenvolvido esse papel, ele não tinha treinado o cuidado, ele não tinha. Então, quando ele foi para essa cena e recebeu e se permitiu, porque uma das coisas que também é a dificuldade de cluster 1 é a pessoa não conseguir lidar com a sua própria vulnerabilidade, ele se permitiu ser vulnerável quando ele inverteu o papel com a mãe ideal, o pai ideal e recebeu o cuidado que ele precisava receber.
Então, eu lembro muito que eu sempre falo para os meus orientandos que a gente não faz isso porque a gente está buscando um happy end, uma cena bonitinha, com um fechamento bonitinho, para todo mundo se abraçar e beleza. Mas é porque esse momento em que você faz o pai e a mãe que você não teve, ou o avô que você não teve, é o que te falta, de repente, para você poder treinar e dentro do seu repertório de papel e desenvolvendo esse papel que te falta, né? Mutei, Lu, é contigo. Amanda, perfeito. Eu acho que é bem nesse lugar, Camila, para a gente pensar em desenvolver. No geral, a gente parte do que a gente já teve, né? E por isso esse exercício de hoje, mas também dessa ideia de os modelos que a gente teve, dentro deles também tem um modelo idealizado, né? Que terapeuta conseguiria falar de dinheiro de uma forma assim, com postura, sem parecer mercenário, só querendo ganhar mais, mas também trazendo respeito para o seu trabalho. E a Dani escreveu uma coisa aqui bem legal, Dani, que eu acho que a gente que é mais do Cluster 2 tem, que é uma dificuldade de compartilhar com o paciente por medo de perder a autoridade. Sim, porque a nossa autoridade de grito, que eu sei, que eu também conheço, acha que se a gente se mostrar vulnerável, como a Amanda falou, não tem mais respeito. Para mim, o respeito passa por tu entenderes a vulnerabilidade do terapeuta. Né? Senão tu ficas com medo do terapeuta, né? Tem gente que diz, eu não quero contar isso pra minha terapeuta, ela vai brigar comigo. Gente, que vínculo é esse? Era só o que me faltava, a gente sair dando bronca em adulto. Por aí. Né? Mas como isso é real de um lugar assim de... E se eu te contar que pra mim também a quarentena tá pesada, que eu também não tô tendo facilidade de fazer as minhas coisas, que eu também não tô rendendo também no trabalho. Né? Como eu falei um pouquinho na live ontem, assim, não tô me exercitando todo dia fazendo todas as receitas da Rita Lobo. Não tá dando, não é tão produtivo assim a quarentena. E que bonito a gente poder compartilhar isso. Né? É claro, não é todo paciente que consegue e não é sempre que a gente também está disponível para esse lugar. Então, Nívia, né, tu falasse a gente não ficar preso nisso que nos aconteceu, é importante não ficar preso, mas é bem importante a gente saber exatamente o que nos aconteceu, porque isso é um lugar, às vezes, de ponto cego. Então, Dani, se eu puder te pegar de exemplo, talvez lá no hospital, eu nem consigo imaginar a tua dor passando por essas cirurgias, não dava para só chorar, não dava para só pedir colo, tinha que aguentar a cirurgia e aguentar a recuperação. Então, olha que mulher forte que fez, mas olha que lugar importante que poderes ver, né, o teu Eu acredito, Luciana, que para não ficar preso, você tem que saber de onde é que estava o lugar, entende? Então, na verdade, você só consegue, na minha visão, você só consegue, assim, ressignificar aquele lugar, né, que um dia não foi ideal, ou que um dia, né, quando você tem consciência dele. E consciência mesmo no sentido bem freiriano, sabe? Não é de informação, é de ter a consciência, que é a informação, né, mais ação. Né? O que você faz com aquilo que você descobriu? Né? Sim, é isso. Fala, Gabi. Eu queria... desculpa. Quer falar, Dani? Pode ir? Vai. Já que estávamos falando de Titi usando como exemplo, vai, depois eu falo. Não, é que eu queria fazer uma pergunta, mas eu ia dizer primeiro que, Lu, eu não entendi o que tu falou, porque deu interferência, mas sem problemas me usar como exemplo. E aí, queria aproveitar, inclusive, para dizer que, sim, é isso, né? Tipo, não sou uma pessoa tão horrível assim, mas a gente acaba percebendo os aspectos que precisa desenvolver como terapeuta, né? Tipo, exatamente. E Dani, aí... só falando disso, de que o 2 para ti tá tranquilo e talvez o 1 seja uma coisa para olhar com mais calma. Exato. E aí eu queria fazer uma pergunta, mas era para o que a Amanda falou, que aí, tipo assim, esse exemplo que tu deu, Amanda, do paciente que ele não tinha esse repertório, e aí foi construída essa cena do que seria o ideal, né? Esse cuidador ideal, enfim, mãe, pai, enfim, essa pessoa. E aí, fala que daí para poder ele treinar esse papel com esse repertório que ele não tem. E aí é possível que a partir daí ele comece, supondo que seja um processo psicoterapêutico, né? Que não seja uma única vivência. É possível que a partir daí ele comece ele estabeleça essa relação com alguém na vida dele, é isso? Tipo assim, ele já adulto, que não teve esse repertório, mas ele pode desenvolver a partir desse momento de descobrir qual seria esse ideal
E aí ele pode começar a construir essa relação? Seria nesse sentido? E não é só descobrir o ideal, assim, é me treinar nesse lugar, né? Porque às vezes, como eu vivi o desamparo, não tive essa função de cuidado, não consegui experimentar o que é estar no braço de alguém e se sentir vulnerável, não consegui me colocar nesse lugar. Às vezes, eu tendo a não conseguir fazer isso nas minhas relações atuais. Então, por exemplo, eu vou estar com um noivo que eu jamais vou conseguir falar para ele sobre as coisas que me machucam, ou quando eu estiver gripada, eu vou me esconder e não vou permitir que de nenhuma forma ele me cuide, ou vou viver nessa relação. E aí, quando você está no contexto de consultório, e poderia ser, é claro que eu dei o exemplo de Bustos, mas eu poderia treinar isso em outra função de cuidado. A gente poderia inverter o papel dela, por exemplo, uma avó que super cuida e que sabe muito bem cuidar, e aí ela na função de avó vai treinando esse papel, né, essa função, esse cacho que ficou faltando, e como fala Bustos, né, vai transferir para os demais, porque é o efeito cacho. Se você fez isso e está treinando isso, e está desenvolvendo isso no consultório, naturalmente você vai fazer isso para os demais papéis. Eu acho que isso é o que é brilhante no que Bustos amplificou de Moreno, né, sobre os clusters. Amanda, é bem legal tu lembrares disso, né? Que quando a gente fala de cachos, eu esqueci de falar disso antes, assim, como treinar um papel. Eu adotei um cachorrinho, eu peguei um gatinho, eu tô cuidando de uma prima porque alguém me pediu. Às vezes aquilo é exatamente o desenvolvimento que a pessoa precisava para se dar conta tanto do que não teve quanto do que quer ter, né? Do que pode fazer por si mesma. Então, para muitas pessoas, ter filhos é o lugar onde elas voltam muito para olhar o cluster 1 delas. Porque, né, sempre em cima de ti a ideia de cuidado, na hora que tens que cuidar de algo ou alguém. Cuida da sua própria criança. Isso, exatamente. Eu só queria assim, dar uma síntese do que eu processei aqui na minha cabeça. De tudo que a Amanda falou, que tu falou, Lu, e que a Dani também trouxe. Então, para trabalhar esse cluster que não está muito bem desenvolvido, né, pelas vivências, a gente vai a partir de um modelo já, que nem a gente faz para treinar o papel, né? De um modelo já existente que a gente tenha como referência, ou se não existe um de referência, que a gente crie um que seja idealizado ou criado dentro do nosso imaginário subjetivo. E a partir daquilo a gente começa, junto com o paciente, a treinar esse papel. E por consequência, né, depois do treino, ele vai se desenvolver um papel espontâneo dentro disso, e que isso vai respaldar nas relações, né? E pelo que entendi, assim, experienciar os dois lados, quando for treinar o papel, né? O que oferece cuidado e o que recebe cuidado. Não há espontâneo sem conserva. Realmente, a gente parte de uma conserva. A Amanda falou, não há ato espontâneo sem conserva. Acho que ficou baixinho, Amanda. Mas o que é legal, Camila, de pensar no desenvolvimento, né? A gente sempre pensa no desenvolvimento de quem não teve. Eu também posso pensar em desenvolvimento de um papel muito cristalizado e que está pesado para mim. Lembra quando eu falei daquela mãe controladora? Então tá. Então eu vivi só eu e a minha mãe. Ela era super controladora, assim, de eu não poder respirar sem ela saber. E agora eu sou uma adulta que controla todas as minhas amigas e meu namorado. Eu já perdi 2 namorados por causa disso. As minhas amigas se afastam de mim com frequência. Olha que importante ressignificar, reorganizar esse papel. E aí esse cluster inteiro, né? Porque ficou lá como o primeiro modelo. Mas eu estou usando até hoje um modelo muito cristalizado que eu tive, de eu me sentir cuidando do meu namorado, me sentir cuidando das minhas amigas, mostrando para ele que eu os amo, sem necessariamente controlar tudo que eles fazem. Então, para mim, a ideia de cluster, ela passa por tudo na terapia, porque eu era só uma desenvolvedora lá de software e eu virei a gerente. Agora que eu sou gerente, eu tenho que sair mandando em todo mundo. Agora também ninguém me falta como respeito, que agora eu que mando nesse negócio. Precisa mandar desse jeito, precisa gritar com alguém, precisa ofender alguém que virou gerente. Para muitas pessoas, ser autoridade é isso. Então, às vezes, acontecem coisas legais na vida da pessoa e a pessoa se vê num papel cristalizado que atrapalha pra caramba aquele lugar. Então, ressignificar também esse cluster que está muito desenvolvido. Isso, porque no geral, Camila, para a gente encontrar alguém que não teve nada de desenvolvimento, não é tão comum.
O que a gente vai encontrar são muito mais essas conservas cristalizadas. Claro que tem as conservas boas, e que bom que a gente teve essa mãe que trouxe Kinder Ovo, show, né? Mas a que está cristalizada nesse lugar, assim, bom, o único jeito de eu agradar as pessoas é com comida. É o único jeito, é o único jeito, é o único jeito. Então eu tô lá, sei lá, namorando um cara que é alérgico a um monte de coisa. Ah, pronto, me ferrei. Não tenho mais como trazer nenhum agrado para essa pessoa, né? A minha melhor amiga tá fazendo uma dieta muito séria porque ela precisa por saúde. Corta a amizade. A ideia da Amanda. Mas nesse lugar, entendes? Que bonito a gente poder desenvolver cada vez mais, não só porque não teve, mas porque às vezes teve algo que não cabe. Essa coisa do desenvolver, eu estava me lembrando aqui do Role Play, Role Take e Role Create, né? Isso. Os 3 desenvolvimentos mesmo daquilo que eu ainda não sei fazer, do que eu começo a fazer sem muita espontaneidade, daquilo que eu já faço com certa espontaneidade e daquilo que eu já começo a criar a partir de um potencial, né, espontâneo e criativo mesmo, aí sim, eu acho que a gente chega nesse momento de se reinventar, até que vire conserva e precise começar tudo de novo, né? Exatamente, perfeito. Amanda, assim, eu peguei poucos grupos de estudo, né? Então, eu peguei grupos que foram bem de ação. Eu acho que vocês vão mais ou menos até as 7. Como que funciona um fechamento disso? Porque hoje foi um pouco mais teórico, mas eu quis levar essa ideia de vivência dos clusters para vocês pensarem no papel de psicólogos, psicodramatistas que vocês vão ou já exercem. Eu gosto muito de te ouvir falar, né? E acho que foi muito bacana, muito esclarecedor. E acho que a gente precisa mesmo, assim, né? Acho que se colocar em grupos homogêneos é muito tranquilo. Sim. Agora, estar inserido aqui num grupo de 20 e poucas pessoas, né? Que a gente tem uma heterogeneidade de várias formas, né? Mas que a gente encontra posições sociométricas que nos permitem conversar, né? E aí a gente pode, de repente, em um outro momento, falar sobre sociometria aqui no grupo. Eu me sinto muito feliz de poder estar aqui contigo, de poder estar experimentando esse lugar, né? Gosto muito do cluster fraterno contigo, mas também adoro quando tu tá nesse lugar paterno. Assim, fico aqui fascinada. Legal. Gente, a Amanda, ela tá, assim, basicamente ressignificando o meu cluster 1 em termos de elogio, que na minha casa isso não era muito comum. Então eu ganho tantos dela que tá servindo, assim, eu tô devendo umas sessões de terapia a mais. Gente, queria ouvir de vocês. Eu entendo que, como a Amanda falou, como era heterogêneo, talvez tenha ficado mais inicial, mas eu quis trazer o cluster como experiência primeiro, porque eu acho que primeiro a gente parte da nossa vida, explicar um pouquinho dele, mas claro, ele é uma teoria enorme, dava para falar 5, 6 horas aqui sem parar, e trazer um pouco daí no final para a realidade de vocês, só para contar um pouquinho, né, de como é que planeja isso. Então, sim, eu parto lá bem do individual, que é quem vocês são na vida. Quero falar um pouquinho de teoria, porque a gente precisa se situar aqui, né, no que é o nosso social, mas volto para o grupo, porque a gente está num grupo de estudos de psicograma. Então, eu preciso voltar para esse lugar de psicodramatista, que é como que os clusters passam por todas essas etapas. E aí, a etapa para levar para casa, porque eu tenho que pensar por meses. Luciana, eu queria, assim, porque entender um pouquinho da proposta mesmo do grupo, né? Como a Amanda colocou, é um grupo heterogêneo, deu para perceber, né? E sempre vai ser, mas assim, qual que é a proposta? Eu estava lendo aqui, já a segunda vez, inclusive, que eu perguntei no grupo no WhatsApp, né, também. Aí disseram, não, olha lá no status que tem, né? Uhum. E aí, no status, ele tem colocando que teremos uma situação dramática, compartilhamento e processamento. Mas a minha pergunta é um pouco mais didática mesmo, tipo, existe um planejamento de tópicos, de momento, por exemplo, é de 5h30 às 7, mas começou com os clusters, né, hoje, e assim, existe algo ou vai de acordo com a dinâmica do grupo?
Entende? É algo bem mais didático mesmo. Nívia, eu vou passar a palavra para Amanda, que hoje eu sou a convidada de hoje, ela é a coordenadora do grupo. Nívia, nós tínhamos 3 grupos de estudo, um grupo físico em Tubarão, um grupo em Florianópolis e um grupo em Criciúma. Os grupos estavam em momentos diferentes e aí entrou a quarentena e a gente resolveu se unir. Não há nenhum planejamento porque começou com um grupo de amigos dentro de uma escola, que é a Viver, Psicologia Psicodrama, que tentava sobreviver através dos vínculos. Então, a gente está aqui numa tentativa de sobreviver através dos nossos vínculos e dando voz. A gente fez um encontro de palhaçaria com o Murilo maravilhoso, que a gente conheceu através desse grupo. Se não fosse esse grupo, a gente não teria a possibilidade de conhecer o Murilo. Verdade. E aí a gente também está aqui tendo a possibilidade de conhecer a Aline, que também acho que é de fora. Tinha a Érica, que é nova também. Érica, seja muito bem-vinda. E tu, Nívia? Então, acho que o grupo está funcionando como uma forma também de a gente conhecer psicodramatistas de outra região, mas não era a nossa intenção inicial. E que bom que se tornou isso. A gente ainda não entende que proporção esse grupo está tomando, porque ele mudou completamente de função ao longo do tempo. É uma resposta criativa que vocês deram, Amanda, mas que não está conservada ainda. Ainda não tivemos uma conserva. Não. Então, a única coisa que a gente faz nesse momento, eu vou sentindo. Por exemplo, o Murilo me curtiu no Instagram. Eu acessei o perfil do Murilo, achei as fotos dele no circo maravilhosas e perguntei que diabos ele fazia. E aí entendi, né, de que lugar ele falava e convidei ele para falar aqui conosco, né? E a mesma coisa com a Lu. A Lu foi um pedido que a gente foi montando no próprio grupo e a Lu surgiu como um pedido do grupo. Então, o grupo é vivo e o grupo é dinâmico e é ele que constrói o que a gente faz semanalmente. Então, acho que é isso. A nossa proposta agora é tentar descobrir no grupo, nos próximos momentos, eu ainda não senti o que vai rolar. Nós tivemos aí uma colega do Rio Grande do Sul que se ofereceu para falar de psicodrama no contexto hospitalar, que é aqui do grupo também, ela não conseguiu ficar até o final, mas a Eliette, né? E então nós temos as possibilidades do que vão se descortinando para a gente. A gente está aí aberto para poder se adaptar nesse momento e dar novas respostas ao isolamento. É isso. A Nívia também trabalha em hospital. Eu não sei se ela poderia falar. Pergunta. Sim, a gente pode ir se organizando ao longo da semana, né? De repente a Nívia conversa um pouco com a Eliette. Conta isso pra Nívia, Amanda, que o Murilo tava com a palhaçaria, mas a gente tem a Kim, que é uma aluna daqui do Sul, que trabalhou com o Murilo, os dois nunca se conheceram pessoalmente, para formar um encontro. Foi muito legal. Então, talvez tu e a Eliette possam seguir um caminho parecido, Amanda, né? Ou pensar em alguma coisa assim, cada uma faz uma parte ou fazem juntas. O outro encontro, Nívia, foi bastante de ação. O pessoal trouxe, a gente fez exercícios e processou. Hoje, como eu tive falar de clusters, aí tu vai ver que é o meu jeitão, né? Quem me conhece um pouco mais, eu fui para esse lugar um pouco mais de, vamos falar da teoria, e eu queria um lugar mais, um psicodrama interno mesmo, de o pessoal pensar em si. Então, a gente está tendo um lugar um pouco menos óbvio, né, da ação, né, do aquecimento, ação, processamento do que teve das outras vezes. Entendo. Porque é meu primeiro, né? E eu percebi que tem muita gente do Sul mesmo. Eu acho que só sou eu e a Érica aqui do Ceará, né? Só tem nós duas. Tem o Murilo e a Aline. E o Murilo. A Aline é da Bahia, né? E o Murilo acho que é Sergipe? Não lembro. É Nordeste, né? Só não é Ceará, mas é Nordeste. Eu queria compartilhar um pouquinho com a Lu. Acho que... Eu também estou a primeira vez. Fala, Gabi. Érica, eu tenho certeza que a tua voz é maravilhosa, mas a gente não tá te ouvindo com clareza. Se quiser escrever no chat... Gabi não for falada aí eu quero. Eu vou, peraí, me deixa. Deixa que o áudio está cortando. Dani, segura teu cluster 2 aí. Não, o áudio está cortando. O Murilo tá respondendo que é baiano. Mas ele mora em Aracaju, tá? Enfim, queria compartilhar um pouquinho com a Lu. Eu sou bem amante de teoria, assim. Eu gosto muito da prática, mas eu gosto de uma prática
fundamentada ou previamente ou posteriormente, então eu preciso da teoria para eu ir entendendo as coisas. Mas, enfim, gostei muito. Eu não tinha tido a oportunidade, na época que eu tive aula, que vocês estavam fazendo o nível 2 e 3, eu tive aula com a Amanda, com a Fran, com a Ari, com algumas, né, da tua turma, mas não tive aula contigo. Então, eu não conhecia esse teu papel. Acabei fazendo, acho que em um daqueles psicodrama em ação, acabei também participando de uma explanação tua, acerca de consultório, assim, e que na época era meu último ano de faculdade, então também me ajudou muito nesse papel de viver de clínica hoje, assim, foi uma das primeiras coisas que eu vi, mas adorei experienciar, assim, a tua forma de explanar as coisas, tu é muito didática, e conseguiu, assim, porque coincidiu que eu também tô lendo Bustos, então tava muito... E aí eu fui ligando o que ele estava falando com o que tu estava falando, foi muito maravilhoso, muito gostoso estar aqui contigo. Deu sorte, obrigada, Gabi, que coisa boa, que legal poder ajudar. Dani, acho que tu querias falar? Então, a Gabi falou o que eu ia falar, mas eu vou falar assim mesmo, porque não perco uma oportunidade. Lu, bom, primeiro, eu tive a oportunidade de ter aula contigo no final do ano, e assim, a Lu é maravilhosa, mas uma coisa imperdível é Lu e Amanda dirigindo juntas, assim, é incrível. Vocês têm uma sintonia muito legal. A Amanda ficou mais nos bastidores hoje, mas vocês duas juntas são maravilhosas. E ontem, quando tu falou na live, tu falou que tu é psicóloga clínica e desenvolve esse papel de professora há menos tempo, né? Pouco tempo. E é incrível como tu desenvolve bem, porque tu é muito, muito, muito didática, assim. É muito gostoso te ouvir, assim, é muito fácil aprender contigo, sabe? É muito legal mesmo, assim. Eu só queria deixar esse feedback para ti, assim, de que realmente tu faz muito bem, assim, nesse papel, Poxa, porque Dani, que legal. é muito fácil aprender com a forma que tu explica e é muito gostoso também. A gente não sente que tá numa aula, assim, aquela coisa... Não que uma aula tem que ser pesada, né? Mas a gente sente uma leveza, uma coisa muito boa. E foi muito legal, assim. Hoje eu vou sair com várias reflexões e bem contente, assim. Eu também, assim como a Gabi, eu sou muito fã de aulas teóricas, apesar de amar a prática do psicodrama, mas a gente é os cabeção, né? Sim, tem que ter esses também, né? Eles também são bem-vindos. Sim, que bom, Dani, brigadão pelo feedback. Sim, esse é um papel ainda novo na minha vida, então é sempre bom ouvir alguma coisa a mais, sim. Lu, também só queria te agradecer por esse momento, né? A gente se viu de corredor e em congresso, né? Mas ainda ficamos de conversar mais, enfim, esse é o momento, né? É muito bom estar aqui, poder participar e rever os clusters, tanto da infância como também de mãe, né? E daí eu fico lá e fico cá, o que eu tô fazendo? Muito legal, assim, esse exercício. E que o bom, objetivo Sabrina. é melhorar sempre, né? A gente vai longe, né? Do tempo que a gente se conhece, verdade. É verdade. Muito rico mesmo. Obrigada. O Arthur colocou Amanda, aqui... o pessoal está escrevendo aqui, eu não sei se tu queres ler. Gostei bastante do encontro de hoje, sempre aprendemos algo a mais ou relembramos. É importante se olhar para nossas posições e nossos clusters. Adorei te conhecer, Lu, maravilhosa. E Amanda sabe que te amo, né? Um abraço a todos. Que legal, esse é do Arthur. A Camila antes tinha escrito obrigada, Lu e Amanda, pelo grupo de hoje. Gosto muito desses encontros teóricos. Conheci a teoria de forma mais sucinta e hoje foi muito bom aprofundar com vocês. Me senti muito acolhida para trazer minhas dúvidas e compartilhar. Obrigada também a todos os colegas que participaram. Ela deixou um beijo para todo mundo. Raquel botou, obrigada, Lu. Momentos como este são importantes e eternos. Beijo a todos. É isso, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês fazem, acho que, a riqueza desse encontro, né, Amanda? É impressionante como, sei lá, é uma tela e a gente acha que não vai funcionar e quando vê tá aqui pulando e rindo e se emocionando, é muito impressionante. Aliás, acho que vai render um artigo do encontro do Murilo e no encontro que a gente teve, o meu encontro que eu fiz a abertura, em breve também vai estar publicado aí.
Ah, que legal. E se juntasse, de repente, essas experiências, Amanda? Tem uns 3 artigos para tirar disso. Que A Aline legal. botou que obrigada a todos, encontro massa, até mais, bom final de semana a todos. Gente, é verdade, boa Páscoa. Boa Páscoa, feliz Páscoa, assim, hoje é sexta-feira santa. A gente fez uma brincadeira na semana passada que a minha mãe não ia me deixar trabalhar na sexta-feira santa, mas ela deixou. A sexta é santa, mas nós não. Sim. É uma Páscoa meio diferente, né? Para mim, Páscoa é um encontro familiar grandão e estamos aqui em casa. Páscoa para mim tem que ter canjica. Então eu fiz canjica, tem Páscoa. Putz, eu não sei fazer canjica. É verdade, Amanda. Tem um problema muito sério agora que tu me trouxesses. Preciso comer canjica, é verdade. Eu não gosto de canjica porque as pessoas sempre colocam aquele negócio com gosto forte. Como é que chama? Cravo? Cravo? Eu não coloco cravo. Ah, Amanda, quero experimentar pra mim tem que ser pouquinho também. Eu não gosto de cravo. As pessoas Amanda, colocam... compartilha essa canjica aí. Não, a Amanda traz Kinder Ovo, traz canjica. Isso. Pessoalmente, ela não leva nem uma bala, mas no online ela traz de tudo. Eu sou, não, seja, na próxima semana a gente fala de núcleo do eu, daí eu vou começar a falar do papel de ingeridor. Não, né? Amanda, a Aline tá perguntando aqui o próximo encontro, o tema. Então, Aline, a princípio, o que o universo trouxe é falar sobre o psicodrama no hospital. E aí vamos ver se a Nívia conversa com a Eliette, vamos ver a disponibilidade das duas, mas até o nosso próximo encontro tem coisa e aviso vocês no grupo. E o que a gente mantém é o dia e horário, às 5, né? 5h30. Isso. Então tá, gente. Beijo a vocês, um bom final de semana. Obrigada, beijo para todos, boa Páscoa. Boa Páscoa. Obrigada também. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até.